Oi, gente. Senta aí no meu quintal imaginário, vamos conversar? Eu queria falar com vocês de uma parte do processo que ninguém fala, que é lidar com as sombras. Por quê? Para você lidar com as suas próprias sombras, você tem que lidar com coisas que você provavelmente não lembra, porque são coisas que doeram, são situações que te machucaram. Às vezes eu tô falando de traumas, abusos, como aconteceu comigo. E quando a gente começa a resgatar esse tipo de situação, esse tipo de trauma, a gente começa a duvidar qual que é o nosso caminho, como que a gente vai fazer para continuar sobrevivendo, porque a gente passa por experiências na vida que faz a gente duvidar, sabe? E comigo foi assim também. Não foi flores, nunca foi flores para mim. E quando eu falo que nunca foi flores, é porque eu vivi muito tempo no modo automático. Eu fazia as coisas porque eu achava que era certa, porque eu achava que as pessoas que estavam ao meu redor iriam aprovar. E assim eu vivi pela expectativa dos outros por tanto tempo. Hoje, com 30 anos e uma criança para cuidar, eu fui obrigada a me olhar para dentro. Como assim? Porque quando a gente engravida, a gente entra num processo de questionar muita coisa. Porque a gente começa a entender esses padrões e a gente não quer repetir esses padrões com os nossos filhos. Isso é óbvio. Então a gente começa a ficar mais sensível por conta dos hormônios. E a forma que a gente é tratada na gravidez, a gente nunca esquece. E a forma que eu fui tratada na gravidez mudou muito a minha forma de ver as coisas. Porque eu sempre fui uma pessoa que esperava muito que as pessoas fossem notar o meu cansaço, o que eu estava precisando, sabe? E não era assim que acontecia. Então a gente começa a ver que nem sempre a gente vai ter o retorno que a gente quer. Nem sempre. Porque a gente vive desconectado da espiritualidade e a gente não entende que caminho que a gente está seguindo. Quando a gente vê, a gente está repetindo o padrão da vida dos outros, que a gente não queria repetir. E comigo foi exatamente isso. Eu comecei a perceber padrões que eu estava vivendo, que minha família já tinha passado por esse tipo de padrão e eu estava repetindo. Isso começou a me desesperar, isso me deu crise de ansiedade, me deu depressão. Eu entrei no fundo do poço literalmente, porque eu vi um padrão ali que eu achei que eu nunca mais ia precisar lidar. E foi um choque, porque em muitos momentos eu pedia para Deus me levar. Em muitos momentos eu falava: Deus, eu não aguento mais, pode me levar. Não quero mais, eu não quero mais ter que passar por isso, eu não quero mais ter que sofrer, eu não aguento mais ter que ver coisas repetidas que eu já passei, que eu lutei tanto para sair e eu ainda tá passando por isso. Tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado? E aí eu comecei a entender algumas coisas com alguns livros que eu estava lendo. Aquilo começou a me acender uma dúvida interna mesmo, e eu comecei a me questionar em muitos aspectos da minha vida. Tanto que eu tenho cadernos até hoje aqui, que eu escrevia muitas coisas nessa época, porque eram coisas que eu lia no livro e eu fazia questão de anotar, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar nesse processo. E até hoje me ajudam. Então, quando eu falo para vocês que o processo ele não é fácil, é porque realmente não é. Nem sempre a gente quer lidar com coisas que já aconteceram com a gente, mas a gente não percebe que essas coisas que aconteceram com a gente no passado, elas moldam a gente até hoje e faz a gente repetir as coisas, sabe? Sem saber, às vezes sem nem entender o porquê que a gente tá repetindo aquilo. Então, quando a gente começa a identificar esses padrões, a gente quer acabar com eles de uma vez. E não é assim que funciona. A gente tem que fazer isso por etapas.
Primeiro você começa a mudar alguma coisa na sua rotina, aí depois você começa a melhorar alguma coisa na sua autoestima, e aí você começa a se colocar em primeiro lugar, você começa a se valorizar, você começa a valorizar as coisas que você faz. Então tudo é processo. Não adianta querer acelerar o processo. Não adianta querer fazer as coisas achando que você vai ter alguma vantagem, porque não vai, sabe? Uma coisa que eu entendi em tudo isso que aconteceu comigo é que a gente pode escolher se a gente vai ficar preso nessa dor para sempre, escondido, tentando sobreviver, ou se a gente vai tentar criar uma forma diferente da gente conseguir viver tranquilo, em paz, sabe? Sem repetir coisas do passado, indo por outro caminho que não seja o que todo mundo vai. Porque quando a gente começa a pensar fora da caixinha, a gente é muito julgado, a gente é massacrado e ninguém entende, sabe? Só que quando a gente entende que cada um tem o processo e que nem todo mundo vai entender, tá tudo bem, sabe? Começa a vir aquela sensação de, ok, você não entende, esse é o seu processo, o meu eu entendo e vou fazer um novo caminho para mim. Ah, mas esse caminho não existe ainda. Pode ser que ele não exista ainda, mas ele vai começar a existir a partir do momento que você confiar e começar a construir pedrinha por pedrinha desse caminho. Então, quando eu falo para vocês que o processo não é fácil, que o processo é dolorido, é exatamente por isso. Porque a gente é obrigado a olhar para traumas, para coisas que já aconteceram no passado e entender que faz parte da nossa vida, infelizmente, né? Faz parte de quem a gente é, mas a gente não adoeceu por isso. A gente continuou, a gente confiou num caminho diferente. A gente começou a ver as coisas por outras perspectivas. Então, outras novas oportunidades começam a aparecer, sabe? E aí você vai começando a criar mais confiança, você vai entendendo muitas coisas que vão acontecendo. Então, não é do dia para noite. É cada dia você descobrindo algo novo. É cada dia você entendendo um pedaço novo seu. É cada dia você reintegrando quem você sempre foi, sabe? Porque essa versão sua, que já conquistou tudo, que tem tudo, e que é uma pessoa feliz, em paz, ela já existe dentro de você. Só que a gente precisa alcançar essa versão. E a gente só alcança essa versão quando a gente se molda, quando a gente se permite mudar. Porque a vida é uma constante mudança, a gente está aqui para aprender. Então, quando você muda constantemente, isso é um sinal de que você está evoluindo, sabe? E não importa muito o que os outros vão pensar de você. Importa o que você acha de você, como você vive a sua vida, se você tá em paz e se você tá se sentindo bem com essa sua nova forma, sabe? E não esperem que as coisas caiam do céu, não esperem que ninguém te salve, porque isso só quem pode fazer é você mesmo. Só quem sabe o que você passou, dos traumas que você sentiu, das dores que você sentiu, é você. Então você precisa se salvar, se puxar desse fundo do poço e falar, olha, agora a gente vai enfrentar isso, só que nós vamos sair melhor, sabe? Então, não quero te desesperar, mas faz parte do processo entender que a gente não é perfeito.